Vamos falar sobre o desinteresse do jovem alagoano pela política. A proposta é tentar explicar o motivo desse desinteresse dos jovens pela política, no que falta interesse que impacta na sociedade. Como incentivar esses jovens a se interessarem pelas causas políticas em Alagoas? Por que ter o jovem envolvido e interessado pode mudar o futuro do Estado politicamente? Quem vai responder para a gente é a Luciana Santana, ela é cientista social. Será que dá para explicar em 12 minutos essa causa? Na verdade, não é um caso típico alagoano. Na verdade, hoje a gente tem uma conjuntura muito desfavorável aos jovens, né, e especialmente adentrar esses jovens, né, no mundo na política. Né, tem sido muito perverso. Quando a senhora fala assim, fala política partidária ou política de atividade ou política de interesse pela geopolítica, pelo assunto? Na verdade, o interesse pelo assunto, na verdade, parte do pressuposto já de que política é algo desagradável, né? Porque se vincula, claro, à política eleitoral, à política partidária. E política é muito mais do que isso, né? Toda a ação humana, né? Toda a relação de interesse, toda a relação de poder, né? E os jovens não podem se furtar, né, ao dever de discutir política, de construir soluções, né, para a política, para as políticas públicas, né? Os jovens são usuários das políticas públicas, né? Então não tem como não falar de política. E não tem como falar de política desvinculando a política do estudantil. Quem observa flagra nitidamente que está faltando entidades estudantis, agremiações estudantis, está faltando movimento estudantil que gera o político, né? A gente tem lá no Senado, entre o governo e na presidência da República, líderes estudantis. Exatamente. Só que diferente, por exemplo, dos anos 80, dos anos 90, onde existia uma causa comum, né? O movimento Direta Já, ou, né, o início da própria redemocratização, né? Hoje a gente está num sentido oposto. Hoje existe uma criminalização da política. E isso reflete nos movimentos sociais como um todo, movimento estudantil, movimentos sindicais, os próprios partidos políticos. Conquistar esse eleitorado jovem é muito difícil, né, porque há realmente essa desconfiança, né? As famílias falam pouco sobre política, incentivam pouco os jovens a debaterem política, né? Colocam como temas já dados como certo, né, aqueles posicionamentos. Não. E a política, né, as opiniões políticas são construções e elas precisam acontecer nos diferentes espaços sociais. Na família, na igreja, nos grêmios estudantis, né, na escola. É necessário discutir política na escola, né? Nas rodas de conversa com os amigos, né? É indissociável, né, a política de todas as demais relações humanas, né? Então, os jovens têm espaços e eles precisam se apropriar da forma mais adequada. E é importante que as famílias, né, que a sociedade dê esse suporte, né, consiga perceber que a política ela é algo saudável, é algo necessário. Se nós estamos num momento onde existem muitas críticas, né, muitos escândalos de corrupção, né, devido aos inúmeros processos, enfim, que estão em vigor, né? Se há uma necessidade de mudança desse quadro, a gente só faz mudança se houver atores políticos comprometidos com esse processo de mudança. Não é criminalizando partidos, não é criminalizando a política que nós vamos conseguir enfrentar esse problema. A gente cria um círculo virtuoso perverso e o que a gente precisa é o contrário. A gente precisa nutrir as pessoas de um sentimento positivo, né, de mudança pela política, né, e confiando em atores políticos, e eu acho que nada melhor do que o público jovem para a gente poder investir nisso, né? A gente precisa reverter essa situação caótica que a gente está inserido. O aparelho do Estado, ele termina sufocando os movimentos. Por exemplo, a manifestação aqui na porta do CEPA terminou com tiros de bala de borracha, bomba de gás, bomba de efeito moral. Qual é o efeito causal que tem nisso, que isso pode colocar nas famílias?
Insegurança, né? Mais insegurança, por quê? Né? O Estado está aí para dar segurança às pessoas, e inclusive para se manifestar, para se posicionar, para protestar, né? Não é para coagir, não é para reprimir, né? A não ser que exista desse movimento algo realmente considerado violento, né? O que não vem a ser o caso, né, dessas manifestações quais foram mencionadas, né? Então o Estado ele também precisa preparar melhor as suas polícias, né? Eu acho que a gente tem profissionais capazes, o que a gente precisa é sensibilizar a polícia, né, de como ela agir nas diferentes situações. É diferente de agir, por exemplo, quando vai entrar dentro de uma favela, né, quando vai atrás de algum criminoso, né? Os movimentos sociais, sejam eles de qualquer espectro ideológico, eles precisam ser tratados de forma saudável, de forma correta, né? Isso é uma forma, a meu ver, bastante indevida da gente propiciar espaços dessas discussões. Então, é claro que se há esse tipo de repressão, as famílias, claro, vão se preocupar, vão ter insegurança e vão coibir, vão, né, tentar restringir a participação dos seus filhos nessas manifestações. A senhora acredita que o jovem está confuso, porque havia uma época em que o jovem ativista político ou aquele que tinha tendência de sair numa manifestação, ele tinha forte, vamos assim, convergência e forte indicativo que seria um jovem de esquerda, né? Um jovem que manifestava insatisfação com o governo ou com a política desenvolvida pelo governo. De repente, os grêmios e as associações, elas viraram comércio de carteira de estudante. E aí começou a confundir o jovem. A senhora acha que isso trouxe realmente essa confusão e o jovem não se sente seduzido pela política? Então, esses espaços estudantis, na verdade, em alguns momentos, eles, a meu ver, tiveram uma apropriação indevida, né? E talvez isso é muito mais um sintoma da falta de pautas que realmente pudessem unificar o movimento em torno de causas. Como eu disse, né, na década de 80, na década de 90, isso ficava muito mais claro, né? Então, existia, né, movimentos que faziam oposições e uma oposição crítica. Não era uma oposição apenas para levantar bandeira sem nenhuma proposta, né? Então, faltou a partir dos anos 2000 especialmente, e a gente coincide com momentos de mudança na história político-social do Brasil, tanto do ponto de vista econômico, onde a gente tem uma estabilização econômica, né, aí, que foram oriundas dos governos Fernando Henrique, mas a gente também não pode descartar que houve um processo de inclusão muito importante que foram não diria iniciados, mas que foram altamente fomentados pelos governos do ex-presidente Lula, principalmente, né? Então, são dois momentos na história política que são centrais, em que o jovem, né, acaba se deparando com situações novas, ou seja, estão sendo inseridos, estão tendo espaços na economia, né, perdem um pouco força na sua mobilização, né? Mas é esse jovem que hoje foi incluído socialmente e economicamente, muitos deles, mas que hoje tem outros tipos de demanda, né? Mas como a gente tem uma criminalização da política, não acredita que a política seja o meio mais adequado, né? Então a gente tem um movimento contrário que inibe a construção dessas bandeiras no sentido de buscar o quê? Melhoria na qualidade daquelas políticas públicas que aconteceram anteriormente. Então, é o jovem dessa década, né, o que nasceu no final dos anos 90, início dos anos 2000, que hoje está aí descontente, não tem encontrado espaços necessários para exprimir as suas opiniões, ou não sabe como vocalizar né, as suas preferências ou as suas demandas, né? Há uma repressão por parte das famílias que não quer que o jovem se envolva politicamente. Os partidos dão poucos espaços para os jovens que querem realmente se envolver com a política, tanto que a gente tem, inclusive no ano de 2018, uma perspectiva de uma baixa renovação, né, da nossa Câmara dos Deputados, o que é muito grave. É a primeira vez desde a redemocratização que a gente tem um cenário tão
eu diria, nebuloso. É importante que na política também tenham espaços de renovação, né? E os jovens, eles precisam também se apropriar e ter espaços para ter visibilidade, né? Para conseguir, de alguma forma, também fazer com que suas demandas sejam inseridas de forma também institucional. Sair lá do Grêmio Estudantil, sair dos movimentos, né, universitários, né, os diretórios acadêmicos, mas e também para o espaço institucional, seja dentro dos partidos, mas seja também nas instituições políticas. Para isso, a gente precisa contribuir, dar espaço para esses jovens. A senhora acha que eles encontraram na mídia social um jeito de expressar a sua tendência, o jeito de expressar o seu gosto, e que não é o na rua, é na calada da mídia social? Não só os jovens, eu acho que a sociedade como um todo tem as redes sociais como uma válvula de escape, né? E por ser um meio virtual, as pessoas têm menos vergonha de se posicionar e às vezes até em alguma medida, perde até o senso, né, crítico, né, daquilo que coloca ali, né? Eu acho que as redes sociais são espaços muito importantes, né, mas eles também precisam ser utilizados de uma maneira mais adequada, né? É um espaço democrático, onde deve haver respeito às divergências, né, de opiniões, né? Que sirva para um espaço, um debate de ideias e que seja um recurso complementar ao mundo real, né, onde as instituições, paralelas às instituições, porque elas existem, são dentro dessas instituições que as decisões políticas estão sendo tomadas. E isso é o que conta mais, né? Conversamos com a cientista social, Luciana Santana. Professor, muito obrigado pela entrevista. Pauta Especial fica por aqui, voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã. Até lá!